programa Mais Saúde está começando e hoje o tema é sobre o NASF e também sobre comportamento animal. E para isso eu vou entrevistar duas pessoas que vão falar do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é uma retrospectiva desse ano de 2013. O Dr. Maurício Machado e o Dr. Carlos Donini, que vão falar sobre o médico veterinário no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E também o Dr. Mauro Landsman, que vai falar sobre o papel do médico veterinário no comportamento animal dos cachorros ou de gatos, enfim. Ele vai falar sobre como comprar um cachorro, qual a melhor raça, se tem a melhor raça. Então, vale a pena conferir. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Maurício, que é consultor de políticas públicas em saúde, que vai falar um pouco para a gente sobre a inclusão do médico veterinário no NASF. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, telespectadores. Na verdade, a medicina veterinária ela é considerada como a primeira medicina do coletivo. Isso significa o quê? Essa intimidade que tem o médico veterinário, não só de trabalhar com as ações com a população, como também com a população animal, né? E, no entanto, logo após uma página escrita que foi com a implantação das políticas públicas de saúde, logo após a criação do Sistema Único de Saúde, que é o maior programa de inclusão social que nós temos no nosso país, as políticas públicas de saúde ela veio atender a necessidade do que foi preconizado pela Conferência Internacional de Alma-Ata. E, no entanto, surgiu as primeiras políticas atendendo a demanda no enfoque da atenção básica, que foi a Estratégia de Saúde da Família e dando o seu continuidade do seu diagnóstico preciso da comunidade, a implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF. Que nesse contexto, com o seu incremento dessa grande equipe para atender a demanda de um diagnóstico mais preciso em toda a sua integralidade, visando atender os princípios do Sistema Único de Saúde, né, o NASF ele compõe uma equipe multidisciplinar, entre eles o médico veterinário. Bom, doutor, eu queria que você explicasse, já que você falou do NASF, né, que é o tema que a gente está abordando hoje, eu queria que você explicasse então um pouquinho para a gente sobre o SUS, Serviço Único de Saúde, em que tem essa inclusão do veterinário também, para as pessoas entenderem o que é o SUS, né? Exatamente. O SUS é um produto que nós podemos dizer assim, um sistema de saúde que se originou do movimento chamado Reforma Sanitária. Né? Logo tão pouco a promulgação da Constituição Federal, onde inclui o Sistema Único de Saúde, né? Nós temos o maior sistema de saúde dando um atendimento em todos os três seus níveis de complexidade. A baixa complexidade, a média e a alta complexidade. E nesse contexto dessa baixa complexidade, nós temos a atenção básica em saúde, que é a atenção primária em saúde. Agora, quando o senhor falou sobre o NASF, o médico veterinário está incluído há quanto tempo no NASF? Precisamente 2 anos, né, que nós temos essa inclusão, que foi um trabalho de parceria de luta dos conselhos regionais de medicina veterinária, junto com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que, quando foi em outubro, nós estamos fazendo parte dessa inclusão do médico veterinário nessa rede da atenção básica de saúde. Bom, doutor Maurício, eu gostaria muito de agradecer
pela aula que você nos deu sobre o NASF. Eu acho que as pessoas têm que saber um pouquinho mais sobre a inclusão, a importante inclusão na qual eu faço parte do médico veterinário na saúde pública, que a gente toma conta na parte da saúde humana quanto à saúde animal. Tem uma tríade que a gente sabe muito bem, ambiente, a parte epidemiológica. Eu gostaria muito de agradecer. Eu queria que você deixasse uma mensagem ou falar um pouco, acrescentar alguma coisa que o senhor não falou. Fique à vontade. Tá. Muito obrigado por esse espaço concedido. E a minha mensagem que eu deixo aqui para os telespectadores é que o médico veterinário também é um médico da sua família. Nós zelamos pela sua família e nós colocamos a cada dia na sua casa, em sua refeição, alimentos que são supervisionados e fiscalizados pela nossa equipe. Muito obrigado a todos. Obrigada, Maurício. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Bom, nós estamos aqui com um outro colega veterinário muito importante, que é o Dr. Carlos Donini, que tem um conhecimento, né, professor, muito vasto na área de saúde pública. Doutor, eu queria saber um pouquinho como é que é a profissão, então, do médico veterinário, só para as pessoas entenderem um pouquinho mais a função do médico veterinário no NASF. Priscila, eu tenho certeza que a população entende o médico veterinário e respeita o médico veterinário como um médico dos animais, como sempre foi. Desde a antiguidade, eu estou falando da época de Jesus Cristo, todo veterinário que tem origem com aqueles que cuidavam dos cavalos que iam para as batalhas, e quando esses cavalos voltavam das batalhas eram os heróis, tanto quanto os seus generais que os montavam. E as pessoas que cuidavam desses cavalos tinham a honra de cuidá-los porque eles eram considerados heróis de batalha. E com isso surgiram os veterinários do ponto de vista do conceito de cuidar dos animais. Hoje, no século XXI, mesmo que essa seja a maior de todas as forças da compreensão do processo, o veterinário ainda é o cuidador do bem-estar e da saúde de todos os animais, todos. Mas ele também tem que se preocupar com aqueles animais que não nos interessam, como você, na sua casa, tem alguns que não quer que eles estejam, mas eles estão de várias formas, por os ratos, os carrapatos, as formigas, os escorpiões, os pombos, que muitas vezes as pessoas não querem, os morcegos, que as pessoas morrem de medo. Esses são os chamados animais sinantrópicos. São aqueles que convivem conosco sem que nós queiramos que eles convivam com a nossa casa. Eles estão em volta, em torno e no nosso caminho desde o momento que a gente nasce. Pois o médico veterinário é o profissional responsável, embora a maioria não saiba, de controlar esses animais, de entender como a biologia e as possibilidades de transmissão de doenças, como a maioria das pessoas desconfia, que podem ser controladas a partir deles. Não preciso falar dos ratos, que transmitem cerca de 36 doenças. Os pombos são responsáveis por 5 doenças graves que podem acometer pessoas mais fragilizadas. Os morcegos, além da raiva, podem veicular a histoplasmose, a criptosporidiose e outras doenças graves simplesmente pela sua frequência. Além disso, carrapatos transmitem 5 doenças zoonóticas, quer dizer, transmitem doenças para o ser humano. Não é simplesmente o fato de picar ou causar coceira. As pulgas transmitem 3 doenças e assim sucessivamente. Além de todo esse exército de animais que nos cercam, nós temos os animais domésticos que nós amamos, que nós vivemos, né? 15 muito mais com eles do que com a própria família. Muitas vezes, né? Eu, como clínico, muitas vezes escuto dos meus clientes: nossa, o meu cão faleceu e eu estou sentindo mais a perda dele do que quando meu pai faleceu. Isso retrata o quanto que a sociedade respeita e ama os animais com que convive. E eu estou falando de 15 anos, estou falando hoje de 20 anos de convivência íntima e intensa, que faz com que nós
nos submetemos a alguns riscos. Entre eles, riscos de acidentes de mordida, entre eles, riscos de transmissão de doenças por termos o hábito de beijá-los, de dormir com eles na cama, o que nós não indicamos, porque o animal deve ser respeitado e conviver no seu espaço de conforto, nas condições em que a sua espécie assim o exige. Então, o médico veterinário dá um passo um pouco mais adiante de ser um cuidador de animais quando ele está doente. Ele é responsável por orientar as pessoas de como ter os animais, aonde ter os animais e o que o animal e a pessoa precisam para viverem bem. Bom, doutor Dornini, eu gostaria muito de te agradecer pela oportunidade. Você é uma pessoa que tem uma visão excelente sobre a saúde pública, não só porque vive saúde pública todos os dias, desde a sua formação como veterinário, mas pela pessoa e pela essa visão que o senhor tem. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um ponto de vista, e fica a seu critério. A mensagem que eu gostaria de passar para todos é que eu digo que ninguém faz nada sozinho. Se a gente tiver a capacidade de perceber a importância do que você está fazendo, do que eu posso fazer por você, do que você pode fazer por mim, eu acho que a gente vai evoluir como ser humano e arrumar um lugarzinho certo, no lugar certo, na hora certa. Ninguém faz nada sozinho, ninguém sabe mais do que ninguém. Nosso colega Paulo Freire, nosso eminente mestre, dizia que não existem saberes maiores ou menores, existem apenas saberes diferentes. O que a gente precisa aprender é quais são os saberes que nos interessam e aqueles que nós podemos passar para os outros. É tão simples assim. É o que a gente pode aprender com os outros, né? Aprender sempre, né? Então, a mensagem que eu digo, é sempre bom saber de alguma coisa que possa ser bom para mim. E se eu sei alguma coisa para mim, é só contar para o outro. É tão gostoso, né? Fofoca é uma delícia. Obrigada, doutor. Obrigada. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Bom, nós estamos aqui com a doutora Andréia Boanova, que é médica veterinária da Covisa. E ela vai falar um pouco pra gente o que é a Covisa, a importância que a Covisa tem ainda principalmente aqui no CEAGESP. Tudo bem, Andréia? Tudo bom. A Covisa é uma coordenação de vigilância em saúde e ela faz parte da Secretaria Municipal da Saúde e é responsável pelo controle de todos os produtos e serviços de interesse da saúde. E aqui no CEAGESP, qual que é o trabalho da Covisa? No CEAGESP, a Covisa desenvolve por meio da subgerência de alimentos o controle dos pescados que são distribuídos aqui no município de São Paulo. Bom, então a Covisa tem um papel muito importante aqui no CEAGESP, né? Na parte de fiscalização também. Sim, nós fazemos o controle da qualidade do pescado, são feitas as fiscalizações em todos os distribuidores, os fornecedores de gelo e em caso de alguma irregularidade são lavrados os autos de infração e o permissionário responde o processo administrativo. Quais são os critérios que a Covisa, quando faz a fiscalização, utiliza aqui? São os critérios dados pela legislação sanitária vigente, a questão da qualidade, da temperatura do pescado, da forma de exposição desse pescado para evitar a contaminação e postura dos próprias pessoas que manipulam esses pescados. Quais são as condutas? É só a punição? Auto de infração? Auto de infração que pode culminar numa multa e até na proibição do exercício da atividade. Agora, só o médico veterinário que atua nessa área. Fala um pouquinho pra gente como é o papel do médico veterinário trabalhando aqui. Na verdade, a vigilância em saúde ela é desenvolvida por profissionais de várias áreas, porém, no mercado de peixes é uma área que eu diria mais afeta a formação do médico veterinário, que é o profissional que recebe durante a sua formação acadêmica e formação necessária para poder controlar
a sanidade do pescado. Os processos de inspeção são feitos por médicos veterinários e, portanto, na área da fiscalização, é interessante que seja o médico veterinário exercendo essa atividade. Bom, André, doutora André, eu gostaria que você explicasse para a gente a parte dos peixes aqui em cima dos pallets. Nós estamos procurando conscientizar os permissionários aqui do CEAGESP sobre a importância de manter o peixe distante da fonte de contaminação. Então, no caso, como esse piso fica constantemente úmido e essa água tem sujidades, quando eles passam aqui, caminhando entre as áreas, eles acabam respingando essa água suja em cima do pescado. Então, a gente está tentando conscientizá-los para colocar o peixe numa altura um pouco mais alto para evitar esse respingo de água. Então eles estão fazendo de uma forma improvisada, colocando aqui as caixas e os estrados e o peixe em cima, diferente daquela situação lá que é uma situação totalmente irregular, né? Que o peixe fica diretamente disposto no piso e próximo da contaminação, às vezes até diretamente no piso. Bom, doutora Andréia, a gente está na frente de vários peixes aqui. Eu queria que você explicasse para a gente a avaliação de um peixe bom para comprar. Existem alguns parâmetros que são avaliados durante a fiscalização. Basicamente seria a condição dos olhos, do ânus, das escamas. Então, o que a gente verifica? O brilho dos olhos, né? Se eles estão colocados de forma a preencher toda a órbita, se eles não apresentam muita opacidade. A cor das guelras também, elas têm que estar vermelho vivo, né? Então a gente verifica a coloração das guelras. Se as escamas não estão se soltando facilmente, e se quando você faz uma pressão na carne ela não cede. E a questão do ânus também do animal, que o ânus ele tem que estar bem fechadinho, né? Indicar que o peixe está bem fresco. Mas não a gente vai olhar de tudo um pouco, né? Você não consegue encontrar a perfeição em todos os peixes. Então a gente vai por um sinal ou outro, uma evidência ou outra, verificar se o peixe tem frescor. Bom, doutora André, eu queria que você explicasse para a gente a importância que o gelo tem para o pescado. O gelo é um insumo importantíssimo para a manutenção do pescado e para evitar a contaminação. Então, portanto, o gelo também tem que ser controlado, tanto os veículos que trazem esse gelo, a forma como eles manipulam, a forma como eles transitam dentro desse carro para transportar esse gelo e a qualidade do gelo. Então, essas empresas de produtoras desse gelo são fiscalizadas e quando elas não são localizadas aqui no município de São Paulo, nós encaminhamos pedido para a vigilância dos municípios onde eles são produzidos. Então, o gelo também é controlado para evitar a contaminação dos pescados. A água tem que ser potável? Tem que ser com água potável e a empresa tem que seguir uma série de normas da vigilância sanitária para garantir que o peixe não seja contaminado por esse insumo importante que é o gelo. Bom, doutora André, eu gostaria muito de agradecer pela aula de pescado que você nos deu e principalmente pela importância que o médico veterinário tem dentro da Covisa e indo no CEAGESP fazendo a fiscalização. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um ponto de vista e fica a seu critério. Falar sobre a importância do médico veterinário na questão de controle dos pescados. É uma área que é carente de profissionais interessados no assunto, então deixar a mensagem para que os colegas se interessem por essa área e que a gente tenha cada vez mais profissionais inseridos no controle de pescados. Obrigada. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Para o Dr. Landsman, as pessoas precisam analisar como é a sua rotina antes de comprar um animal de estimação. A melhor raça, compatível à sua vida diária.
Nós estamos aqui com o Dr. Mauro Landsman, que é médico veterinário, especialista na área de comportamento animal, e vai falar um pouco pra gente sobre a parte de comportamento animal. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, bom dia, como você está? Bom dia, doutor. Doutor, eu queria saber um pouquinho, normalmente as pessoas escolhem os cachorros, os gatos, só pela belezura da raça. E esquece um pouco assim da parte de comportamental do animal, ou mesmo assim do ambiente que eles vivem, né? A frequência assim de estar em casa todas as horas, muito trabalho. Eu queria saber como é que fica essa situação dos animais. Olha, na realidade, muitas pessoas são orientadas para a aquisição de animais porque ouviram na rua, ouviram numa novela ou num cinema. Elas têm referências variadas, às vezes da própria história pessoal, e elas então sonham com aquela determinada raça e têm uma expectativa em relação ao relacionamento que elas vão ter com esse animal, né? Aí a grande questão é que essas pessoas, antes de adquirir esses animais, deveriam, né, procurar um especialista, o veterinário, para que ele pudesse ajudá-la a fazer essa escolha, né? A pensar sobre a raça que ela pensou, conhecer melhor. Ela pode também buscar informações na internet a respeito do comportamento, das dificuldades, dos desafios. Então, cada espécie animal tem uma demanda diferente. Então, por exemplo, você tem animais que têm um pelo muito comprido, então você vai ter que ter uma manutenção constante sobre o pelo, sobre a saúde da pele, né? Em outros casos são problemas relacionados ao comportamento, como o Border Collie, que é tão atraente para as pessoas, tão bonitinho, mas na verdade é um cachorro difícil de ter em casa, especialmente em espaços muito pequenos, né? Segundo o Dr. Landsman, reforça que os animais de médio e grande porte precisam ocupar grande parte da sua casa. Uma necessidade alimentar e comportamental intensa. E eles precisam se sentir bem na sua casa. Já que o senhor falou de tamanho grande, né, como um Border Collie, como é que fica essas pessoas que compram cachorros grandes de grande porte ou médio grande porte, como o Border Collie, Golden? Tem que passear muito com esses animais? Como é que é a convivência deles assim na rua? Isso é importante? Quando as pessoas adotam cães que são de grande porte, elas vão enfrentar desafios diferentes de se elas adotassem animais de pequeno porte, né? Então, principalmente porque esses animais, de modo geral, eles vão ocupar uma grande área da casa, eles vão ter uma necessidade alimentar muito intensa, a evacuação e eliminação também é grande, e cada um desses animais, eles vão ter necessidades comportamentais diferentes. O que as pessoas têm que estar preparadas é para possibilitar que esses animais tenham bem-estar no ambiente em que elas vão morar. Isso é uma questão de responsabilidade, porque se você está adotando um animal com o objetivo de ser como um enfeite na sua casa, você está criando um grande problema de bem-estar para esse animal. Agora, se você realmente está preocupada que ele seja feliz e que você tenha um bom relacionamento com ele, que esse relacionamento seja positivo, você vai ter que se preparar muito bem antes de adquirir, conhecendo as necessidades daquela raça. Animais de grande porte, de modo geral, são mais exigentes e vão te exigir mais atenção, mais cuidados. Mas isso, na verdade, todos os animais têm essa questão, né? Porque é uma outra vida, não é um objeto que você põe dentro de casa e depois esquece, né? Bom, Dr. Mauro, eu gostaria muito de te agradecer pela oportunidade. Não é sempre que a gente encontra um grande profissional que trabalha no comportamento animal, ainda mais sendo veterinário, homeopata, que abrange todos os problemas que o ser humano interfere nos animais. E eu gostaria muito de agradecer mesmo de coração e queria que você deixasse uma mensagem ou uma dica para as pessoas que já têm um animal ou que vão comprar um animalzinho, enfim, fica a seu critério. Eu acho que queria te dizer que eu não sou um grande profissional, eu sou só um profissional que
tem como base, como fundamento, o respeito pelo outro, né? Seja animal ou seja pessoa, porque na minha profissão eu atendo pessoas e animais. O foco é o animal, mas eu tenho que prestar atenção nas pessoas também. Então, você ser um bom profissional, né? É isso. Eu acredito respeitar o outro e se preocupar com o bem-estar do outro. Aí o resto é natural. Você tem que se preparar para isso, né? E com o tempo você vai com certeza conseguir. Obrigada, Dr. Mauro. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. O programa Saúde fica por aqui. Desejo a vocês um ótimo Natal, com muita saúde, muita paz, muita alegria, porque o programa vai passar dia 23 de dezembro e, como vocês viram, eu entrevistei 3 veterinários, o Dr. Maurício Machado, o Dr. Carlos Donini, que falaram sobre o NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, como vocês viram, a introdução do médico veterinário no NASF. Falaram sobre o que a gente pode o que o médico veterinário pode fazer, quais são as condutas médicas, tudo isso você ficou sabendo no nosso programa. E também o Dr. Mauro Landsman, médico veterinário, que falou sobre o comportamento animal, como comprar um cachorro, se tem diferença de raça, de comportamento animal dos cachorros. Tudo isso você ficou sabendo no nosso programa. Então, se você quiser mandar uma sugestão, uma pauta, uma crítica e fazer um elogio, o e-mail é maissaudetv9@gmail.com. Espero vocês no próximo programa. Até lá!